Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, então vamos iniciar. Hoje vamos ver tipo de força, efeito de uma força em equilíbrio, as leis de Newton, tá ok? Coisa bem simples e rápida, sem enrolação. Vamos lá. Força. Conceito de força. É um agente capaz de alterar o estado de uma partícula. A força é uma grandeza vetorial, tá ok? Então ela tem direção, imagina esse balde aí, tá? A força de tração está para cima, ela tem um módulo ou intensidade e um sentido, tá? A direção ela para na vertical e o sentido dela é para cima, de baixo para cima ou para cima. Tranquilo? Vamos continuando. Efeito de uma força. Ela pode ter o efeito de deformação, imagina que chuta numa bola, a bola vai deformar um pouquinho, de alterar a velocidade de uma partícula ou de um corpo, tá? Ou ela pode botar um corpo em equilíbrio, tá ok? Como é que medimos a força? Para medir a força, tem uma longa história, usamos o dinamômetro, tá? E ela vai ser medida em newtons. Mas o que é um newton? Quanto que vale um newton no nosso dia, tá? O método mais usado é o quilograma, que a gente conhece. Quilograma força, que vale 9,8 newtons, que é a aceleração da gravidade, tá ok? 1 quilograma força, 9,8 newton. A unidade no sistema internacional de força é o newton, tá ok? Mas na prática a gente usa quilograma força. Vamos ver aqui, só vou apresentar alguns tipos de força, não vou entrar em detalhes sobre cada tipo, tá ok? Força-peso, ela vai ser representada pela letra P, é a força que existe sobre todos os corpos, sendo exercida sobre eles por meio de um campo gravitacional terrestre, tá ok? Então, para encontrar a força-peso, utilize dessa equação, onde P é força-peso, G você já conhece, que é a aceleração da gravidade, e M é a massa da partícula, tá ok? Força de tração vai ser representada por um T maiúsculo, é o nome que se dá a uma força que é exercida sobre um corpo por meio de uma corda, cabo ou fios, por exemplo, tá ok? A força de tração, pessoal, ela vai depender de onde que está sendo aplicada para a gente conseguir a nossa equaçãozinha. Força normal, você vai ouvir muito falar dessa força normal quando for para a aplicação da lei de Newton, tá ok? Vai ser representada pelo N maiúsculo, também chamada de força de apoio. Este tipo de força é exercida por um corpo sobre uma superfície. Se você apoiar um livro sobre uma mesa, o peso dele vai estar para baixo, então vou ter em resposta uma força normal. E aí a gente vai ver isso na primeira lei de Newton, tá ok? Força de atrito. Força de atrito, ela permite a gente caminhar, tá? Tente caminhar numa cerâmica, numa lajota ou num porcelanato, jogando um sabãozinho nele para você ver como é que é complicado caminhar. A força de atrito vai ser representada pelo FAT, tá? É uma força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Quanto maior a rugosidade apresentada por elas, maior é essa força de atrito. Por isso que o sabão tira um pouco da rugosidade, então fica liso, que a gente chama, né? Então diminui a força de atrito. A equação para a gente achar a força de atrito é igual a esse μ, tá? μ vezes a normal. Eu vou ter dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético, tá ok? Esse μ aqui é o coeficiente de atrito, tá? Coeficiente de atrito. E depende não de uma superfície, mas da interação entre as duas superfícies, tá? Esse coeficiente de atrito pode ser estático, a gente vai colocar Ezinho, ou cinético, vai ser o coeficiente de atrito cinético. Esse é medido experimentalmente, tá? Vezes a normal. A gente tem a força elástica também, que vai ser representada por FEL. É uma força exercida sobre uma mola que se deforma, ou seja, ela se estica ou se comprime. A equação para achar a força elástica é dada pela lei de Hooke,
tá? Força elástica é igual a menos kx. Esse x aqui é o quanto deformou a mola, tá? Quanto deformou. Ou esticou ou comprimiu a mola. E esse K aqui é uma constante, tá? É uma constante que depende da mola. Depende da mola. Depende da mola. Tá legal? Então, existem molas mais duras e molas mais elásticas. E aí, a constante vai mudar, tá? Força gravitacional vai ser representada por F, tá? Uma força de atração, FG geralmente coloca. Eu coloquei só F aqui. Força de atração mútua entre dois corpos físicos do universo. Exemplo da equação da força gravitacional para a gente, né? Vai ser essa aqui. G é uma constante, também a gente vai chamar constante da gravitação universal. M é a massa 1, o outro M é uma outra massa de outro corpo, e D ao quadrado significa distância, tá? Esse D de distância. Alguns usam R, outros usam D. Vamos lá. Força centrípeta. Força que um corpo com uma determinada aceleração exerce num movimento circular. Vai ser dada por esta equação básica aqui. Força centrípeta é igual a M vezes V ao quadrado dividido por R, onde R é um raio da trajetória. A força centrípeta é usada quando você faz uma curva, tá? Sempre tem uma força que para você fazer a curva está lhe puxando para o centro. O mais óbvio é você amarrar uma pedra na ponta de um fio e ficar girando ele, tá? Você vai sentir que no fio faz uma força para poder conseguir fazer a curva, conseguir girar essa pedra, tá? Força magnética é uma força de atração e repulsão exercida pelos ímãs ou objetos magnéticos, mas eu não coloquei a equação aqui porque a gente vai ver só lá no terceiro ano, tá ok? Força elétrica também é uma força de atração e repulsão entre as cargas elétricas. Também só vamos ver isso no terceiro